atividade de fato que vai ser passada hoje, tá? Beleza, aí manda no teu e-mail, né? Isso, positivo. Não sei se você está conseguindo ver aí a minha apresentação já, acho que sim, né? Sim, já apareceu aqui para mim já. Então, nós já falamos, né, de maneira geral, de várias características aí da avicultura, né? Aí já tá de certa forma bem evidenciado na questão do bem-estar animal para as aves de postura de uma maneira geral. E eu comentei alguma coisa nas aulas anteriores aí sobre as empresas que vêm influenciando o mercado de uma maneira geral das aves de postura, tendo em vista as características que nós, enquanto profissionais, temos que nos atentar com relação à evolução dessa área de uma maneira geral. Tendo em vista o quê? Quando se fala em aves de postura, teoricamente a gente pensa em galinhas criadas em gaiolas, né? Um número grande de animais aí por metros quadrados, né? Dentro de gaiolas, onde eles não fazem movimentação natural, não tem aí, né? Banho de areia, enfim, não fazem as suas características normais enquanto aves, né? Poedeiras aí. E de fato não tem aí não conseguem expressar a sua característica natural. Quando isso acontece, aí a gente tem muitas discussões ao longo do mundo aí com relação a esse tipo de bem-estar animal. O que acontece? As empresas que compram os produtos, o Carrefour, McDonald's, enfim, a tendência é que eles exijam. Então, o mercado é quem determina o que ele quer, né? Quem consome é quem vai determinar que tipo de produto ele quer consumir. E aí, quando isso acontece, teoricamente, nós precisamos entender essas questões. Ou seja, se o mercado exige essas características, teoricamente esse mercado aí, essa criação de poedeiras aí, de uma forma, ela vai passar a ser de uma forma diferente, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de sistema de criação. Na unidade 3, né, a gente falou um pouco sobre essas questões aí, da introdução à avicultura de postura e os aspectos gerais, né, para cria e recria, de uma maneira geral. E aí eu trouxe algumas questões que teoricamente era a atividade que vocês teriam que fazer. Ou seja, eu falei um pouquinho sobre os sistemas de criação em gaiolas convencionais, né? Então, teoricamente, nas gaiolas convencionais, as aves estão alojadas em gaiolas, tem as características aí de vantagens, que é a facilidade de retirada dos dejetos, né? De dentro das gaiolas, teoricamente, nem é de dentro das gaiolas, né? Esse dejeto ele já cai em um fosso, e aí você consegue só ir retirando de acordo com o acúmulo, né? O controle de parasitas é eficiente, tendo em vista que os animais estão todos alojados, aí é fácil você movimentar isso, colocar algum tipo de solução, é fácil de se trabalhar dentro desse contexto, né? Controle de produção, né? O estado sanitário dos animais. Edinaldo Tenório, meu nome, boa noite. Tá ouvindo aí, Edinaldo? Não? Saiu, caiu. Beleza, então o controle de parasitas, o controle da produção é fácil de se analisar, os animais estão presos, você consegue pesá-los, né, e trabalhar em cima disso, tá? Distribuição dos alimentos, aplicação de medicamentos e vacina, né? Então, teoricamente, você consegue um manejo mais eficiente. Uma desvantagem desse sistema, né, é o bem-estar animal, que é o que vem se comentando ao longo dos anos aí. Então, as aves não têm uma expressão do seu comportamento natural. São características do sistema de criação em gaiolas convencionais, tá? Em 1999, por exemplo, né, a Comissão das Comunidades Europeias, né, elaborou uma diretiva que determinava que as normas mínimas de proteção para as poedeiras, estabelecendo que as gaiolas convencionais devem ter uma área de pelo menos 550 centímetros quadrados por galinha e proibiu definitivamente esse tipo de criação a partir de 2012. Então, isso teoricamente aconteceu, né, na Europa, de uma maneira geral, o que, dentro de um contexto geral no Brasil, não tem ainda uma normativa que especifica a não criação desses animais, tá?
Então, teoricamente, no Brasil nós ainda não temos aí uma proibição, né, de não utilização. A gente viu que na Europa eles já trabalham de 2012 para cá, tentando aí não utilizar, né, desses sistemas de criação. Então, é uma coisa interessante se analisar. As maiores empresas do setor de alimentação no Brasil, elas decidiram comprar somente ovos produzidos de sistema de criação de poedeiras livres de gaiola a partir de 2025. Então, teoricamente, quem trabalha com esse tipo de material de trabalho, de sistema de criação de animais, de galinhas poedeiras, tem que se organizar para trabalhar de uma forma diferente, uma vez que o mercado consumidor não vai absorver o produto, né, daquele cidadão ou daquele produtor, tendo em vista as características de bem-estar exigidas, né? Sistema de criação em gaiolas enriquecidas nada mais são do que as mesmas gaiolas que nós tínhamos antes, no entanto, elas têm aí algumas características a mais, de fato. O que seria essa característica a mais, né? Tem puleiro lá dentro, tem ninho, tem material de cama, tem lixa para desgaste das unhas, maior liberdade da movimentação e maior espaço de comedor e bebedor para os animais. Então, tentou-se melhorar as características das gaiolas convencionais, tá? Então, teoricamente, aqui tem um experimento, né, que foi feito, desempenho de qualidade de ovos de galinha poedeira criados em gaiolas enriquecidas, né? Aí está aqui, ó, comedouro, né, um ninho para esse animal, né, pôr os ovos, né? Uma lixa, né? E uma areia aqui para ele, uma caixinha de areia para ele conseguir fazer algum tipo de tomar um banho de areia de maneira geral, tentar fazer seu comportamento natural, né? De fato, é uma característica já distante, então melhora um pouco, mas ele ainda continua um animal preso, né? Não conseguindo expressar todas as suas características normais aí em relação ao desenvolvimento, tá? O sistema de criação em gaiolas enriquecidas, a desvantagem dele é que as galinhas elas não são debicadas. Debicação, a gente falou sobre debicagem na aula anterior, nada mais é do que cortar o bico, né? E aí, com esse corte aí, a máquina ela já corta e já faz a queima, né, do bico para evitar, né, qualquer tipo de sangramento também, para favorecer. E aí, quando isso acontece, desfavorece, por exemplo, o canibalismo entre os animais, né? Só que quando não são debicados, acontece muito. É uma questão aí de um animal bicar o outro, um animal tentar ferir o outro animal, e aí isso acontece e favorece e caracteriza aí doença e mortalidade de animais em função desse tipo de comportamento, tá? E aí tem problemas também com a questão dos ovos, né, que pode acontecer aí a bicagem desses ovos e desfavorecer a produção, tendo em vista que o objetivo principal do seu trabalho, né, de uma maneira geral, são os ovos, né? Então é uma coisa interessante de se analisar, tá? Os puleiros eles podem causar problemas no externo das aves devido à pressão exercida sobre ele e aumentar o número de ovos rachados ou sujos, né? Nas gaiolas melhoradas, né, enriquecidas, a área em torno de 750 centímetros quadrados por galinha, tá? O sistema de criação em aviários com cama ou com piso, né, que chama-se também de cage free, tá? Sistema cage free, ou seja, livre de gaiolas, né? Então os animais eles não têm aí a presença das gaiolas onde eles ficam. Então, teoricamente nós temos as gaiolas convencionais, né? Gaiolas enriquecidas e agora o cage free, que é a liberdade desses animais das gaiolas, né? Então, nós temos aí um piso coberto por cama, né? Acesso a ninhos e puleiros, nesse caso, né, semelhante aos galpões para a criação de frangos de corte, né? Então, teoricamente, é bem semelhante a um galpão de frango de corte, no entanto, você tem os puleiros, né, para que esses animais aí consigam ficar, né, e conseguir atender uma demanda específica, né? Pode ter parte de piso perfurado com grades que separa as aves das suas fezes. E aí, teoricamente, vocês estão participando aí, né, efetivamente das aulas agora, né, na aula anterior vocês não estavam, e aí eu sempre prezo e gosto de mostrar, né, como a gente não consegue ter aí ainda as aulas práticas de uma maneira geral, eu gosto de compartilhar com vocês alguns vídeos onde a gente consegue visualizar alguns dos sistemas em formato como é. Então, no sistema cage free ou livre de gaiolas, tá? Deixa eu só ter uma certeza aí se vocês vão conseguir verificar. Deixa eu pegar e colocar a aula no meu celular aqui também. Só um minuto.
pegar aqui, só para mim ter certeza que vocês estão conseguindo visualizar. Aqui. Deixa eu só tirar aqui e colocar novamente, que senão não compartilha o áudio. Apesar que o vídeo é bem rapidinho. Deixa eu tirar aqui o áudio do meu celular, senão vai dar interferência. Beleza? Vou colocar um vídeo aqui. Nesse vídeo aqui é o sistema cage-free, né? Ou seja, livre de gaiolas, tá? Os animais ficam aí, né? Nessas regiões aí. Aí vocês têm os puleiros e os ninhos, né? Onde esses animais conseguem. Tem os comedouros, né? E os bebedouros, teoricamente. É um barracão fechado, né? Então eles não têm liberdade aí para estar fora desse local. E eles, né, teoricamente, fazem as posturas aí nos ninhos. Então é um sistema livre de gaiolas, tá? É uma característica desse sistema, tá? Eu sempre gosto de mostrar e trazer para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui. Tem outro vídeo aqui que mostra o sistema também. Cadê? Tá aqui. É outro vídeo aqui que fala sobre o cage free. Vocês visualizarem e ter aí uma dinâmica de como funciona o sistema, qual é. Vou colocar o áudio aqui, que não está saindo com áudio não. Aqui, beleza, agora vai sair um áudio aí para vocês visualizarem. Pronto. Vocês percebem aí a forma como né, o sistema, as características, teoricamente está livre de gaiola, então melhora um pouco as condições desses animais, né? No entanto, ainda não é condição natural, né, como esse animal estaria aí, teoricamente, aí no campo, né? Ou solto, de uma forma livre, né, em liberdade para expressar suas características normais, beleza? Sistema de criação de aviários com piso, então as galinhas não ficam presas em gaiolas, né? Mas também não tem acesso a áreas externas, né, de uma maneira geral. Então ficam soltos os galpões com acesso a ninhos e puleiros, local para banho de areia, além de espaço para fuga, né? Então, teoricamente, elas têm uma movimentação muito maior que esse sistema de gaiola convencional e gaiola enriquecida, tá? Aí nós temos o sistema de criação em aviário com cama, né? Que é o mesmo sistema, né? Ele impede o exercício. Então, teoricamente, a desvantagem seria não proporcionar para que esses animais fossem pastejar, fossem forragear, fossem ciscar, tomassem sol de uma maneira geral. Por quê? Porque eles estão presos em barracão, né? Embora melhor que as gaiolas, né, não tem um bem-estar pleno aí, né? Então não está de acordo com os padrões estabelecidos pelo bem-estar animal, tá? Então precisa melhorar algumas características. E aí a gente entra no sistema que nós chamamos de free range, né? Onde as aves adultas elas são mantidas em alojamento com acesso diário, né, a uma área externa aberta.
Ou seja, quando o clima permite, elas se alimentam de forragem, pequenos insetos, têm um contato direto com o solo, fazem banho de areia, botam seus ovos em ninhos e empoleram-se também. Então, aí eu trouxe novamente aqui, né, um vídeo aqui para vocês visualizarem como é o free range, né? Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Tá. Vou compartilhar com vocês aqui o áudio, apesar, tá, que o vídeo tá em inglês, mas eu vou colocar uma legenda aí para facilitar para vocês, ok? When it comes to eggs, are you wondering what the difference between cage-free, free-range, and organic is? That makes you, me, and Dear Organic Valley, all these different egg labels are so confusing. How can I trust what I'm getting? Great question. Reading an egg carton can be kind of tricky, so here's one of our experts with all the information you need to know before your next shopping trip. 90% of all eggs produced in the United States come from chickens that are kept in cages. So how do you navigate the other 10% to make sure that you are buying a well-raised egg? Let's take a closer look at cage-free eggs. While cage-free hens may not be kept in cages, they are confined indoors, often in a crowded hen house under artificial light where they have very little room to walk, roost, or nest. It consists primarily of conventionally grown grain. They are given antibiotics, and these hens never spend any time outside. So what about free-range eggs? The free-range label is an improvement. Free-range hens must have outdoor access. US free-range eggs must be produced by... Oi? Tá travando. Ou é minha internet? Possivelmente é a internet. Mas eu acho que dá para vocês verem aí, por exemplo, ele mostrou um cage free lá, que é um fechado dentro do galpão, e ele disse, lá tem uso de antibiótico, né? E teoricamente os animais não veem a luz do sol. Aqui ele já está mostrando um free range, que é uma liberdade maior, né? Então aqui os animais eles conseguem ter a luz do sol, vão produzir naturalmente. Então, de fato, pensando em bem-estar animal já evolui bastante. O que esse vídeo fala muito é que, de fato, nós temos, dentro de um contexto geral, pensando no free range, eles estão trabalhando num contexto mais orgânico, voltado para uma produção mais orgânica, pensando numa propaganda, é óbvio, né? Mas eu acho a importância do vídeo para vocês se as empresas estão preocupadas com o bem-estar animal, nós, enquanto profissionais, também precisamos nos preocupar em relação ao que nós vamos produzir, ou para que empresa nós vamos trabalhar e o que é que nós temos que pensar de atualização para essa empresa. Tá? Por quê? Porque, teoricamente, né, todo mundo vai se atualizar e as empresas vão acabar cobrando a possibilidade de se trabalhar com bem-estar animal. By hens that are able to roam vertically and horizontally and have access to fresh food and water with continuous access to the outdoors during their laying cycle. When it comes to the pasture-raised claim, the USDA has a set standard for what pasture-raised means for meat and dairy, but it does not have any defined animal welfare standards for poultry. Not surprisingly, the pasture-raised claim is creating a lot of customer confusion, which is why Organic Valley doesn't use it. The organic seal on eggs not only addresses the hen's physical living environment, but it also provides assurance about how each hen is fed and cared for. According to the USDA organic livestock standards, farmers must allow their hens year-round access to the outdoors, while meeting all organic crop production standards. Organic hens have access 24/7 to organically grown grains. Beyond feeding and land management, organic hens cannot be given hormones for either reproduction or growth, and the use of antibiotics are prohibited.
because all these different labels can mean different things to everyone who looks at them. Teoricamente, ela vai falar só dos produtos, né, que é orgânico, que não é, em função do free range que eles trabalham, tá? Que não tem importância para nós, mas é mais para mostrar aí a possibilidade, né, e a característica de como é criado. Teoricamente, tem um galpão, né? No entanto, esses animais, né, nos períodos onde pode se acontecer, é livre para ele sair do galpão e pastorear, pastejar, ele consegue ir no capim, comer insetos, enfim, faz atividades diferentes, né, do que é o padrão que eles ficam dentro do galpão, obrigatoriamente tendo que se alimentar ou tendo que estar dentro de um galpão preso ali sem exercer suas características normais, né, pensando num contexto animal, tá? Então, o potencial benéfico sobre o bem-estar animal, ele é evidente, né? Então, não reprime os instintos naturais do animal, né? Então, ele vai ciscar, vai voar, vai abrir as asas, vai limpar as penas, vai pastejar, enfim, né? Pode acontecer de ter abrigos móveis na área externa, que vai permitir mudar o local onde eles vão, né, pastorear aí as gramíneas de uma maneira geral, favorecendo a recuperação dessa pastagem, né? A exigência tem que ter um monitoramento constante, né, tendo em vista que esses animais vão estar livres, então a tendência, né, é eles terem maiores verminoses, coccidioses, então vai ter mais problema aí para tentar resolver com relação à verminose, principalmente, tá? Sendo a recomendação da União Europeia em torno de 9 aves por metro quadrado nesse tipo de sistema, tá? Então tem um número de aves bem inferior aí ao que a gente tinha lá nas gaiolas convencionais, nos outros sistemas de criação em função da qualidade do bem-estar animal, tá? Então, nós temos aí o sistema free range, o cage free, né? As gaiolas convencionais e as gaiolas enriquecidas, são os 4 sistemas principais aí de criação de poedeiras aí, de galinhas de postura, tá? Aí nós temos aí o sistema de criação a pasto, né? Então, nós temos aves adultas mantidas no pasto o ano todo, né? Área externa coberta principalmente por vegetação viva, né? Os alojamentos móveis ou fixos, mantida presa à noite. Então, esses animais eles vão ser presos no período noturno, né? Em função de quê? De predadores, né? Isso é uma característica do sistema de criação a pasto, tá? Então, nós tínhamos os 4 sistemas principais, aí nós temos o sistema de criação a pasto, né? Que os animais vão ser presos à noite, né? É importante lembrar que é proibido manter esses animais fechados por 24 horas num período maior do que 14 dias, tá? Consecutivos. O espaço mínimo da área externa é de 1 hectare para 1.000 aves, né? Já na criação a pasto sazonal, as aves devem ser mantidas em área externa durante todos os meses do ano em que haja pasto disponível, desde que a temperatura externa não gere uma preocupação para o seu bem-estar. Então, a temperatura muito fria, principalmente, é um problema, ela deveria estar abrigada, tá? Se a temperatura externa, então, estiver abaixo de 0 graus, elas podem ser mantidas continuamente dentro do alojamento interno. E aí nós temos o sistema de criação caipira, né? Que é o que se vê muito aí nos sítios aí de uma maneira geral, né? Onde não tem uma especialidade de produzir, né? As galinhas poedeiras, né? As aves têm acesso às áreas de pastejo em sistema semi-extensivo, não recebem aditivos zootécnicos, são melhoradores de desempenho, anticoccidianos profilaticamente, enfim, não recebem muitas atenções relacionadas a questões sanitárias, né? E o espaço mínimo da área externa é de 0,5 metro quadrado por ave. Então, teoricamente, é um sistema mais rústico, né? E os animais tendem a não ser puros aí de raça de uma maneira geral, né? São animais que tendem a ter características aí de produção de ovos bem inferiores, pensando numa produção de ovos, tá? O sistema de criação caipira, na maioria dos casos, tem a presença dos galos, né? Que ele busca garantir um comportamento reprodutivo natural à espécie, né? Resulta em menor mortalidade, maior produção de ovos, bem como uma redução do sentimento de medo das aves. Isso favorece a questão do bem-estar animal, apesar de a gente pensar em custo-benefício, né? Na verdade, se a gente for pensar num contexto de produção real e comparar esse sistema com os sistemas aí mais intensivos de produção, teoricamente a gente não o utilizaria, mas de fato é um sistema de criação onde vai acontecer, né? A produção de ovos, no entanto, não é tão eficiente quanto os sistemas mais intensivos de uma maneira geral, ok?
Aí tem as atividades aqui do livro, tá? Eu vou pedir para vocês entregarem, até porque vocês não participaram da aula anterior, acho que é interessante vocês darem uma olhada lá no livro, tá? Resolver entregar na próxima aula, tá? Isso aqui é importante para contar ponto para vocês lá na parcial 2, ok? Essas 3 atividades aqui do Faça Valer a Pena. Isso aqui tá lá no livro de vocês, tá? Faça Valer a Pena da 3.1, ok? E aí nós entramos na unidade 3, na seção 3.2, tá? Que é produção e manejo de aves de postura, né? Então, dentro do contexto de produção e manejo de aves de postura, né? O manejo correto para que essas aves cheguem aí num ponto de iniciar a postura, de fato ele é importante. Daí eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Ao longo de todo momento de desenvolvimento da vida de um ser vivo, teoricamente, se ele passa por alguma necessidade, né, a tendência é que ele não consiga responder com todo o seu potencial genético. Ou seja, né, da mesma forma como a gente vai lá e planta uma soja, e se por algum motivo ela teve um estresse hídrico, que é o que pode estar acontecendo em muitas das lavouras aí esse ano, né, teoricamente isso vai influenciar na produtividade, né? Quando é que foi que essa planta sofreu esse estresse hídrico? Na fase vegetativa, no início do período vegetativo, né? Em uma das fases que, teoricamente, é muito importante, né, a presença dessa água, né, tendo visto que ela ainda não tem um sistema radicular tão evoluído, né, e o armazenamento de água é muito pequeno, né, após a germinação e emergência, onde ela gastou, né, suas reservas, aí vai depender do período, né, onde ele teve esse estresse, e o tamanho que foi, né, a característica de solo é evidente. Mas se aconteceu e foi num período muito crítico, teoricamente ela vai dar uma resposta negativa na produtividade, que é no final. Só que você percebe que ao longo desse tempo todo a gente não conseguiu recuperar o que ela sofreu lá. Isso acontece também nos animais. Então, se a gente passa por um período de cria crítico, né, onde o animal passa por calor, não se alimenta direito, não recebe a nutrição ideal, passa por um período de recria e chega lá na 18ª semana, na 19ª semana, que é o início aí do período de postura, né, para as fêmeas aí de uma maneira geral, das frangas, ou 20ª, 22ª, varia um pouco aí, teoricamente esse animal pode tanto atrasar, né, para entrar nesse período aí de produção de ovos, quanto produzir ovos menores, produzir ovos, passar ou persistir nessa produção de ovos por menos tempo, ou seja, ficar por menos tempo pondo ovos, ou seja, vai ser um animal que vai ser descartado mais rápido que os demais, então você não consegue aproveitar esse animal de uma maneira eficiente. Isso é uma coisa ruim, então por isso que nós precisamos nos preocupar por ter um manejo correto, né? Principalmente na recria e na pré-postura, que é o início, um período anterior ao início da postura, né? Mais próximo ali. Né? Então, atender exigências nutricionais, né, para que nós tenhamos um aparelho reprodutor bem desenvolvido, né, e aí a produção de ovos ela seja adequada. Isso vai trazer sucesso na propriedade, né, dentro de um contexto de poedeiras, e vai aumentar a produtividade. Tá? Outra característica importante que precisamos analisar dentro do contexto de manejo, né, é o pico de postura. Né? A partir do pico de postura é importante monitorar os animais, por quê? Porque a partir daí a tendência é reduzir. E aí essa redução na quantidade produzida, na postura de uma maneira geral, é que vai caracterizar se nós precisamos tirar ou não, né, desfazer ou não de animais aí dentro do nosso plantel, tá? Então é importante caracterizar isso, verificar, para que consigamos aí ter uma noção. Esse monitoramento, gente, é anotando as informações específicas que nós vamos falar daqui a pouco, principalmente o peso dos animais, tá? Então, garantir o bem-estar desses animais, aumentar a vida útil e qualidade dos ovos e, teoricamente, a produtividade, que está ligado com tudo isso. As aves, elas saem da recria e vão para uma área de postura, né? Esse galpão, teoricamente, isso acontece para tudo, né, gente? Então, teoricamente, o que a gente tem que ter, né? Se eu vou plantar soja, eu tinha plantado milho, se eu vou plantar algodão, eu tinha plantado soja, teoricamente, a tendência é que eu entregue uma área limpa para que eu faça um plantio. Teoricamente, né? Não é isso que acontece na maioria dos casos, mas o que a gente imagina é que a gente tem que ter, na entrada, na introdução de uma determinada atividade nova, a gente tem aí, né, o galpão sem risco de contaminação de qualquer coisa,
tá? Então, fornecer água e alimentação já ajustados. Então, é importante que nós tenhamos aí as características do galpão onde esses animais vão entrar para a postura o mais redondo possível, ou seja, que esteja o mais certo possível. Tendo em vista que, quando você insere esses animais para a postura ali naquele galpão, quanto menos estresse relacionado à mudança do ambiente que eles... Voltou aí? Vocês estão conseguindo me ver? Agora sim, agora voltou. Beleza, tinha caído aqui, eu acho, a internet. Beleza, então, beleza. Safado, bom demais. Então, teoricamente, né, se nós não temos aí as características, ou pelo menos a gente não analisa... Oi? O irmão safado ligou e sumiu. Ele saiu? Não tá falando nada, cadê ele? Ô, irmão, sem vergonha. Eu acho que ele tá aí. Ah, não, saiu. Tá aí? Então, bora, mete o pau. Oi? Tá cortando um pouquinho, vai tá dando pra entender. Só caiu agora, só. Beleza. Então, essa questão do local onde você vai iniciar a postura, ele está preparado, isso é importante, né? Ô, Antes, espera aí um pouquinho que eu vou mudar a internet aqui para a internet do meu celular. Beleza. Melhor. Consegue ver aí agora? Show de bola. Beleza. Agora botei aqui na internet do celular, acho que vai melhorar ainda. Então, teoricamente, o nosso local, né, onde nós estamos, teoricamente tem que estar com as melhores condições possíveis. Então, água, alimentação, tem que estar tudo ajustado, comedor e tudo mais, né? A transferência para o local onde os animais vão iniciar a postura, né? Então, você sai de uma fase de recria para uma postura, né? Geralmente está em torno da 16ª semana, tá? Pode variar um pouco em função da debicagem e tal. É importante evitar problemas quanto a estresse. Então, geralmente fornece aí para as aves vitaminas hidrossolúveis e eletrólitos 3 dias antes, 3 dias depois da transferência desses animais, né? Isso deve ser feito com mais de cuidado a fim de evitar fraturas ósseas e lesões no sistema reprodutivo dos animais. Então, é uma mudança aí que não tem que ser tão brusca para trabalhar com aves de postura. Tanto aves de postura quanto de corte é um trabalho minucioso que tem que se trabalhar com cuidado, né? Uma questão importante de ser analisada aí no contexto de poedeiras é o programa de luz, tá? Objetivo e regras diferentes, né?
Então, na fase de criação, para recria, por exemplo, nós temos aí, dentro de um contexto de criação e para a fase de recria, regras e objetivos diferentes. Então, objetivo é evitar a maturidade sexual precoce, enquanto na postura o objetivo é estimular a produção de ovos, né? Então, teoricamente, né, a gente procura analisar em que fase nós estamos para ver qual é o objetivo, né? Então, aves em crescimento, elas devem ser submetidas a fotoperíodo constante e decrescente, tá? E as aves em produção, elas devem receber fotoperíodo constante e crescente. Então, teoricamente, você aumenta o fotoperíodo para as aves em produção e vai reduzindo o fotoperíodo para as aves que estão em desenvolvimento, né? Os estímulos luminosos também não devem ser fornecidos às aves que não estejam com peso corporal adequado, tá? Para não resultar em ovos menores e menor produção. Então, teoricamente, eu trouxe uma planilha aqui, né, uma tabela, que fala sobre a idade dos animais em semanas, tá? E o peso ideal. Mas, nesse caso aqui, é uma pesquisa, né, relacionada a um híbrido, né, de galinha, que é o Highline Brown, tá? É um híbrido de postura. Tá? Então, são características e esses são os pesos ideais. Na 17ª semana, por exemplo, o peso ideal seria 1.400 gramas. Pensando, por exemplo, que as aves criadas no piso ou em climas tropicais podem ser 50 gramas mais leves do que os dados da tabela acima. Então, 1.350 seria, né? Importante analisar essas questões, tá? O período com estímulo, para estímulo com luz, ele depende de quando a ave vai atingir a idade cronológica mínima, né? Geralmente em torno de 18 semanas, 16, 17, tá? O peso corporal mínimo para a linhagem, por exemplo, a Highline é 1,48 quilos, né? E a Highline White é 1,27 quilos. Então vai depender de que híbrido, de que material, de que genótipo você está utilizando para a produção de ovos, tá? Para que você tenha aí uma quantidade de luz ideal, né? Vai depender do consumo de nutrientes para suportar a produção da luz do dia constante de pelo menos 12 horas, tá? Então, é importante analisar essas questões. Os estímulos luminosos eles devem começar a partir da 18ª semana ou quando o lote atingir 5% de produção, né? Podendo ser de 15, 30 ou 60 minutos por semana, né? Então, teoricamente, você vai ter que aí analisar aí quanto é que vai ser o estímulo luminoso, né? Saindo de 15 até 60 minutos por semana, né? Dentro do contexto geral, pensando, né? Dependendo dessa quantidade que vai ser recebida, a quantidade que você vai adicionar por semana vai depender de quanto você usou na recria, né? E o que vai influenciar também é a região e a luminosidade na época do ano que você estava no período de recria, né? E aí, teoricamente, você vai ir fazer isso até completar 17 horas de luz por dia, tá? Manejo alimentar. A fase inicial de postura vai desde o alojamento das aves no galpão, né? Até que elas atinjam um peso corporal adulto, né? Seria em torno aí de 17 a 18 semanas, tá? Até as 30, 35 semanas de vida seria o período aí de fase inicial de postura, das 17 até da 17ª, 18ª semana até a 30ª, 35ª semana é a fase inicial da postura, tá? Desse modo, diversos fatores devem ser considerados para que você tenha aí uma positividade na produção, né, futura dos animais. Então, característica do alimento está sendo fornecido, composição granulométrica, manejo dessa alimentação. Então, tem que verificar se esses animais estão se alimentando de uma maneira correta, né? O padrão de qualidade das matérias-primas, por exemplo, os grãos, os premixes, o mineral, as fontes de minerais, isso tudo tem que ser acompanhado. Fala-se aí no texto para o produtor, né? Mas teoricamente, né, vocês enquanto profissionais têm que ser as pessoas que vão acompanhar isso aí, né? Cor do material, o odor, né, presença de contaminantes, isso tudo tem que ser verificado dependendo da qualidade ou de que forma você vai fazer essa ração, tá? O premix nada mais né, para vocês assimilarem que uma mistura de micronutrientes essenciais para o perfeito desenvolvimento das aves, né? Geralmente tem minerais e vitaminas e aditivos de baixa inclusão, né? Deve ser escolhidos aí, teoricamente tem vários premix aí para venda, né? Relacionados ao que você vai trabalhar de formular com relação a enzimas, antioxidantes, promotores de crescimento, enfim, é a característica da sua propriedade em relação à produção de ovos, tá? O período de pré-postura, né? O período de pré-postura é necessário fornecer uma ração com níveis adequados de aminoácidos, principalmente cálcio, fósforo,
tá? Por causa das mudanças fisiológicas que ocorrem nas aves, né? E relacionado ao aparelho reprodutor, né? Que a ave está começando a iniciar o seu período de postura, tá? O nível energético é um dos componentes mais importantes na formulação de ração de poedeiras, né? Por quê? Porque ele que regula, um dos fatores que regula o consumo, né? Então afeta desempenho e qualidade dos ovos, né? E aí, teoricamente, todos os ingredientes devem estar relacionados ao consumo de energia, né? O cálcio e o fósforo, tá? São nutrientes que estão associados ao metabolismo da ave, tá? Especialmente na formação óssea, né? Então, e está ligado também com a qualidade externa e interna dos ovos. Então, teoricamente, é importante que a gente pense nesses nutrientes aí na dieta, não só neles, né, mas tem que levar em consideração, né? O cálcio está extremamente visualizado aí, né, na utilização na formação da casca, né, dos ovos, né? Se ele tiver com níveis acima dos recomendados da dieta, pode causar indisponibilidade de outros minerais como fósforo, magnésio, manganês e zinco, tá? Isso é ruim. Assim como o fósforo, né, deve estar envolvido aí, além de estar envolvido na qualidade dos ovos, ele vai estar participando da constituição dos ácidos nucleicos, coenzimas e do processo de armazenamento e transferência de energia, né? Então, teoricamente, o fósforo está ligado aí nas moléculas de ATP, né, e vai estar ligado aí na questão da energia, produção de energia desses animais, tá? Outro fator que é extremamente importante é a água, né? Tem que ter uma atenção especial relacionada à qualidade dessa água, né? Principalmente em função dela ser um veículo de administração de medicamentos e vacina para esses animais. Então, prestar atenção no pH, no nível de nitrato, na presença de organismos patogênicos que podem ter, né? Teor de sódio dessa água, tá? Então, em função da salinidade aí, né? Para que você tenha aí uma água de qualidade, né? Alta incidência de ovos em casca fina em função da presença de grande concentração de sódio e cloro na água. Então, olha só um exemplo legal aqui. Ovos com casca fina em alta incidência, ou seja, aumentou o número de ovos com casca fina em função da quantidade de sódio e cloro que tinha-se na água, tá? Então, teoricamente, produção de ovos de casca fina, a tendência é você perder mais ovos com relação à produção. Isso é uma coisa ruim, né, que a gente precisa analisar e levar em consideração dentro de um contexto produtivo, tá? Como a água apresenta esses íons, sódio, cloro, potássio, né, que estão correlacionados ao metabolismo, devem ser considerados. Então, é importante fazer uma análise da água, saber quanto é que se tem, né, quais são os níveis, e analisar isso para que você tenha aí uma ração de qualidade bem balanceada, tá? Então, é importante caracterizar a água, tá? Suplementação com vitaminas, né, fundamental, né? As vitaminas participam como cofatores de várias reações de metabolismo dos animais, né? Utilizar sempre complexos vitamínicos de qualidade, né? Com prazo de validade determinado. Então, teoricamente, você não vai comprar aí complexos vitamínicos para que você tenha problemas relacionados à aplicação. Você tem que aplicar alguma coisa que vai ter resultado, né? Os aminoácidos limitantes na produção de poedeiras são metionina, lisina, treonina, triptofano, valina, isoleucina e arginina, né? O que a gente tem que lembrar pensando em aminoácidos, né? Se eles são limitantes, teoricamente nós precisamos deles para produzir, o animal não consegue produzir isso naturalmente, né? E eles, então, tem que estar presentes aí na dieta, em concentração limitada para o máximo desempenho do animal e síntese proteica, né? Então, mesmo que todos os aminoácidos essenciais estejam contidos na dieta, em quantidades balanceadas, na falta de um único aminoácido, né, a síntese proteica não será cumprida, nós teremos problemas relacionados à produção desses animais, tá? Para lembrar vocês, o que é um aminoácido essencial e um aminoácido não essencial, os essenciais, por que nós estamos falando que eles têm que estar presentes na dieta? Porque eles são aqueles que não podem ser sintetizados pelo animal, né? Então, é importante fornecer pela ingestão via alimentação, tá? Os aminoácidos não essenciais são aqueles que podem ser sintetizados pelo animal a partir de aminoácidos essenciais, né, ou de outros nutrientes da ração. Então, teoricamente, a planta, o animal consegue sintetizar. Então, teoricamente, nós precisamos preocupar muito com esses aminoácidos essenciais, tendo em vista que a ausência de um deles, por exemplo, pode afetar no metabolismo, né, da ave e afetar na produtividade, tá? Uma curiosidade que eu deixei aqui para vocês visualizarem, tá? É um vídeo que fala sobre uma produção de ração. Depois, se vocês quiserem acessar, vai estar na aula disponível lá, tá? E aqui, vou pegar o livro de vocês para mostrar aqui na tabela, na página 128, para vocês visualizarem uma questão aqui. Deixa eu colocar aqui.
Está aqui na página 128 do livro de vocês aqui, as características nutricionais e os aminoácidos necessários, tá? Só para vocês prestarem atenção e levarem em consideração. Então, está dividido aqui, ó, exigência nutricional média de poedeiras leves de desempenho médio superior. Então, nós temos aqui a idade das poedeiras, tá? O período, né? De 1 a 4 é a fase inicial, em semanas. De 5 a 10, de 11 a 15 é a fase de cria, né? Da 16ª a 18ª é a pré-postura, tá? E aí nós temos a fase de postura, que é acima da 18ª semana. O peso médio dos animais necessário, o que você quer de ganho por dia, né? E aí, ó, lisina, energia, o consumo, né, em gramas por dia, proteína bruta, proteína digestiva, fósforo, cálcio, quantidades necessárias, né? Potássio, clórico, ácido linoleico. Então, agora nós entramos aqui, ó, né, nos aminoácidos, lisina, metionina mais cisteína. Então, é importante analisar essas concentrações e saber o que é que você está fazendo de nutrição desses animais para que você tenha certeza de que está fornecendo a quantidade ideal, tá? Pode ser que vocês, não vou usar isso nunca. Vamos dizer que você tem um problema dentro de uma granja aí, produtora de ovos, e que você não consegue descobrir. Não é problema com doença, não é problema com a raça, não é problema com calor, não é problema com nada. Aí você vai na parte nutricional e vê que está tendo alguma falta aí de um aminoácido específico. Teoricamente, você descobriu o problema em função dessas concentrações. Então, é importante analisar. É óbvio, né? O Paulo não vai decorar todos esses valores aqui e saber isso por período, né? É importante que a gente tenha em mente que existem essas concentrações. É fato que, dependendo de uma raça aí específica, pode ser que mude essas variações, essas características, mas a gente precisa saber que existe, e aí, dependendo da qual raça vocês vão trabalhar, é importante que vocês tenham, né, a tabelinha ali para vocês seguirem e levarem em consideração para conseguir um desenvolvimento aí, um contexto produtivo aí de número de ovos favorável, tá? Por isso é importante que a gente esteja aí ligado nessas características aí desses animais de uma maneira geral de postura, tá? Dentro do contexto geral, no início da produção, a temperatura tem que estar mantida entre 18 e 20 graus, devendo aumentar cerca de 1 grau a cada 2 semanas, até atingir os 25 graus, tá? Presumindo nós, né, pensando que nós temos um sistema de ventilação, né, onde faz com que a gente tenha um ar de qualidade. Então, teoricamente, não podemos ter aí galpões fechados, onde não se tem a circulação de ar, porque isso pode influenciar problemas relacionados a doenças, que é uma coisa bem ruim, né? Anderson, está vendo a aula aí? Tô sim, professor, tô aqui. Beleza. Não, é porque no meu celular aqui não tá aparecendo, acho que saiu e não voltou, mas tranquilo, tá vendo aí, tá tudo certo. O peso dos ovos, né, tem que ser monitorado, tá? Lembra que eu falei que depois que começou, né, o pico, né, depois que passou pelo pico de postura é importante monitorar, mas de fato a gente monitora tudo, tá? Mas é importante monitorar o peso dos ovos, por quê, né? Porque você sabe se você necessita fazer ajustes nutricionais, né? Tentando ter um peso ideal, né? E aí você tem como controlar o peso por meio de limitações de aminoácidos, de ingestão de alimentos, isso tudo é interessante, tá? Como que faz esse monitoramento? A cada 2 semanas até 35 semanas de idade e a partir de então a cada 5 semanas. Então, o pico chegava mais ou menos na 35ª semana, então até chegar no pico de produção, a cada 2 semanas faz aí um monitoramento do peso desses animais, né? Após essas 35 semanas, aí você pode manter aí por cada 5 semanas fazer esse monitoramento para entender melhor como é que funcionam essas características, ok? Na fase de produção, então, as aves elas já estão no completo desenvolvimento corporal, né? Elas iniciam aí, teoricamente, sua vida produtiva, né? O ambiente tem que ser, ó, tranquilo, sem barulho, não pode ter tanta movimentação, e veículos se movimentando perto do galpão fazer barulho, porque isso estressa os animais e diminui a produção de ovos, ok? As galinhas devem ser pesadas, assim como os ovos, né? Mas nesse caso aqui, as galinhas devem ser pesadas semanalmente, né? Cerca de 5% do lote até a 30ª semana de idade, para avaliar e controlar o desenvolvimento corporal das aves, tá? Esse peso corporal, esse controle do peso corporal é fundamental para manter a uniformidade do lote e obter maior pico de produção. Então, isso é importante, até a 30ª semana levar em consideração, né, para que você tenha animais, né, padrões aí, que você tenha um pico de produção favorável, tá? Pico de postura.
período de máxima produção, ou seja, é o período onde aquele lote de animais mais vai produzir, né? Geralmente, né, se a gente for pensar no contexto de média das poedeiras modernas aí, né, estão mais precoces, está em torno de 27 a 28 semanas, né, onde você tem uma porcentagem aí de 95 a 96% de postura, né, ou seja, 95 a 96% das aves vão produzir ovos todos os dias, tá? Então esse é o pico de produção, ou seja, 95 a 96% das todas as aves da sua produção, elas têm produzido aí um ovo por dia, ininterruptamente, ou seja, não falha dia nenhum, tá? E aí a persistência da postura é uma coisa, né, onde você se mantém tendo essa produção de ovos. Teoricamente, vocês analisam aí, baseado nesse gráfico aqui, né, aqui começa a 18ª semana, embaixo aqui, ó, 20ª, 25ª e tal. As idades em semanas, aí você percebe, por exemplo, que você tem aqui produção de ovos por galinha por dia, né? Então, se vocês verificarem aí, né, a produção de ovos por galinha por dia, nós temos aqui, ó, aumentando a produção de ovos, né, a quantidade, e aí a tendência é a gente chegar aí até a 70ª semana aí ter um pico, né, caracteristicamente baixo, ou, teoricamente vai se descartar o animal, né, dentro de um contexto geral, e aí a gente percebe essas caracterizações aí, né, quando é que se produz aí relacionado a porcentagem à produção de ovos. Aí nós temos aí o peso corporal desse animal também, né, e teoricamente a gente tende aí a uma redução, né, relacionada às semanas subsequentes, né. Geralmente, né, após o pico de postura, a produtividade ela vai se manter ao longo do tempo, né, ficando em torno de 80% de postura, ou seja, 80% dos animais botam ovo, pelo menos um ovo por dia, tá? Então é importante analisar, quanto maior a persistência de postura, né, mais eficiente você está sendo, desde que o peso desse ovo seja um peso ideal, né, com característica de mercado, né? Depois de atingir o pico de produção, vão ocorrer ao longo dos tempos, né, ao longo das semanas, mudanças na fisiologia e no metabolismo, né, vão reduzir a produção de ovos, é evidente, né, sendo a produção após o pico afetada por fatores ambientais, nutricionais e sanitários. Então é importante analisar isso aqui. Depois que os animais passam pelo pico de produção e vão começar a mudar as características de metabolismo deles, teoricamente é importante analisar que temperaturas elevadas vão afetar muito mais a produção de ovos, nutrição desses animais, então a gente precisa analisar a questão da ração, tá? Fatores sanitários, então eles adoecem com maior facilidade, porque eles já estão desgastados teoricamente, né? Então, teoricamente, aumenta-se a deposição de gordura nesse período, né? No sistema reprodutivo principalmente, o tamanho do ovo tende a aumentar, né? Ou diminuir, tá? Não é acompanhado do aumento da deposição de casca, né? Então, nós temos aí a deposição de gordura, né, no sistema reprodutivo, assim como o tamanho do ovo, né, que, no entanto, não é acompanhado do aumento da deposição de casca, o que faz com que ele se torne cada vez mais fino, aumentando as perdas por ovos quebrados, trincados, reduzindo a lucratividade. Então, você pode até ter um ovo maior, né, mas a casca vai ser fina, e isso vai reduzir aí produtividade e lucratividade, porque esses ovos têm mais facilidade de quebrar e trincar, e aí isso não é vendável, né? Você não consegue vender, né? Então é importante nessa característica nutricional, formular rações que acompanhem essa redução do percentual de postura, tá? Geralmente, tá, o que se faz, na maioria das vezes, 2 dietas por ciclo de produção, ou seja, a primeira dieta adotada no início da produção, entre 45 e 50 semanas de idade, né, conforme a exigência das aves, podendo ser adotado o uso de óleo de soja, porque ele vai melhorar a densidade e a absorção dos nutrientes, tá? A segunda dieta adotada dos 45, aqui era até os 45 a 50 semanas, então da 18ª até 45 a 50 semanas, e aqui após as 45 ou 50 semanas, então são as 2 dietas, até esse período, né, e aqui após esse período, tá, até o final da produção desse animal, né. Alto valor de cálcio, principalmente, porque aqui os animais já estão bem debilitados com relação ao nutriente, além do aumento nos níveis de vitamina D, né, para tentar favorecer esse animal a persistir na produção, né, e a vitamina D como meio de potencializar a absorção de cálcio, então desfavorece a questão da casca fina dos ovos, tá?
Uma atenção importante, né? A ingestão exagerada de energia aumenta a deposição de gordura nos órgãos reprodutivos, enquanto a ingestão deficiente causa balanço energético negativo, né? Então, ela vai ter que mobilizar nutrientes do próprio corpo para realizar a postura. Ou seja, vai perder, né, peso corporal. Então, é importante ajustar a dieta conforme ocorre a redução no percentual de postura. É importante ajustar a dieta para esse animal para que ele consiga consumir a quantidade de manutenção e produção dentro do contexto de produção de ovos. Tá? Uma vez que se trata com sobra ou com que falte material para que esse animal se alimente, nós vamos ter problemas relacionados à produtividade. Tá? Achei interessante trazer para você. Oi. A vida útil de um animal de corte é de 35 a 45 dias para o abate, certo? Uhum. E a vida útil desse animal de postura? Assim, o que a gente analisa muito, inclusive a gente vai mostrar um material daqui a pouco, de como é que faz uma seleção para mandar esse animal embora. Vai influenciar bastante a forma de criação, tá? Mas a gente tem aí em torno de animais aí com 60, 70, 90 semanas aí, e aí já começa a se fazer o descarte, tá? Teoricamente, o descarte pode iniciar antes, tá? Mas o que se faz aí, de uma maneira geral, é dentro desse contexto aí de 60 semanas, 70 semanas. Entendi, beleza. Show, mete o pau. Nós vamos até falar daqui a pouco, vou mostrar material para vocês de como é que faz a seleção para descarte desses animais, né? Porque quando vai reduzindo isso aí, inclusive aqui no gráfico, naquele gráfico que eu mostrei aqui, você pode observar, ó, né? Você percebe que os animais começam a morrer muito aqui na 70ª semana, você tem aí uma redução na quantidade do peso corporal, então é uma semana onde eles têm maior dificuldade, por isso eu disse em relação a esse gráfico, mas teoricamente vai depender um pouco da produção, tá? Eu trouxe aqui mais um vídeo, né? Se tiver muito ruim aí, antes você me avisa, eu tento deixar só o link, vocês assistem depois. Beleza. Aqui vai falar da característica de nutrição dos animais, tá? É um veterinário que fala sobre a questão nutricional. Sou o Diogo Gâmbaro, sou nutricionista de aves de postura da Grosseries Multimix. E eu vou falar um pouco sobre a fase de cria e recria de poedeiras comerciais e da importância dos programas de alimentação e alguns aspectos nutricionais. Então, a fase de cria e recria é a fase considerada mais importante na vida de um lote de poedeiras, né? Nessa fase, se nós tivermos um bom desempenho, nós temos grandes chances de ter bons resultados produtivos. Então, é um período que deve ser considerado de investimento. E esse retorno vai acontecer após 17 semanas, quando essas aves entrarem em produção. As empresas de genéticas têm produzido aves cada vez mais precoces e mais produtivas. Aves que apresentam menor consumo de ração, e em função disso, são aves que têm um pouco mais de dificuldade de ganho de peso, o que nos obriga a ter uma atenção redobrada na fase de cria e recria. Essa fase é uma fase que é influenciada por diversas variáveis. Nós temos diversos manejos que causam situações de estresse, que interferem no consumo de ração. Nós temos a questão da ambiência, onde as aves passarão de um estágio de não conseguirem controlar sua temperatura corporal para aves adultas que controlam a temperatura corporal. Nós temos também que conhecer as particularidades da genética que se está trabalhando. Nós temos no mercado diversas genéticas e cada genética tem sua particularidade, né? Nós temos que fornecer uma condição sanitária adequada e, sem dúvida nenhuma, uma nutrição bem ajustada às exigências desses animais. Então, se nós tivermos uma harmonia entre todas essas variáveis, nós vamos ter uma garantia de produzir uma boa poedeira comercial. Esse período ele é muito importante porque nele ocorrem praticamente todos os desenvolvimentos fisiológicos. Nós temos o crescimento dos órgãos internos, principalmente do sistema digestório, né, até as 5 semanas de idade dessas aves. Nós temos o desenvolvimento esquelético e muscular, e também, às 15 semanas, essas aves começam a ter uma maturação do trato reprodutivo. Então, como nós podemos saber se esse lote está tendo um desenvolvimento corporal adequado? A nossa ferramenta que nós temos que utilizar
e que é de muito fácil de interpretar é o peso corporal. O peso corporal ele tem alta correlação com alguns parâmetros de desenvolvimento fisiológico e tamanho de carcaça e comprimento de pernas, né? Como exemplo, essa tabela mostra aves que iniciaram a postura e chegaram às 18 semanas mais leves vão produzir os primeiros ovos menores. E aves que chegaram às 18 semanas mais pesadas vão produzir ovos mais pesados. Essa tendência, ela permanece ao longo da vida produtiva desse lote. O gráfico ao lado mostra aves que iniciaram a postura mais leves, elas vão continuar ganhando peso ao longo da sua vida produtiva, porém elas vão continuar sendo sempre as aves mais leves do lote e vão apresentar sempre ovos menores do que as aves que entraram mais pesadas. A uniformidade é um outro ponto que deve ser levado em consideração e deve ser analisado junto com o peso corporal. Então a uniformidade ela nos dá um padrão de peso dos nossos lotes, né? Ela é calculada pelo peso médio do lote com uma variação de mais ou menos 10%. Então, a gente consegue determinar a porcentagem de aves que está dentro dessa faixa de variação. Como, por exemplo, se nós tivermos uma amostra de 100 aves e 85 delas estiverem entre a faixa de variação, nós temos 85% de uniformidade. O número ideal que nós temos que ter na nossa mente, em nossa meta, é atingir as 16 semanas com uma uniformidade acima de 85%. Uma uniformidade baixa, ela pode ser um indicativo de que algum problema está ocorrendo no lote, principalmente problemas ligados ao manejo, como arraçoamento, espaço de comedouro, problemas na debicagem, uma criação com densidade elevada, até mesmo uma nutrição inadequada. E uma boa uniformidade vai garantir para a gente um bom pico de postura, uma maior massa de ovos, uma maior persistência de postura e um tamanho de ovo mais uniforme. Então, alguns pontos que nós temos que considerar da fase de cria-recria. É uma fase onde a alta performance do lote depende do peso e da uniformidade preconizado pelas linhagens. É uma fase considerada muito crítica, porque nós temos interferências de manejos, de condições climáticas, de sanidade, entre outros parâmetros. Então, uma das ferramentas que nós temos para trazer esses lotes sempre em cima do peso e da uniformidade ideal são adequar os programas de alimentação. Então, os programas de alimentação, eles têm como função adequar os níveis de nutrientes de acordo com a idade e o desenvolvimento desses lotes. Isso nos permite uma otimização de custos dessas rações, onde nós conseguimos reduzir possíveis excessos de nutrientes e também reduzir a excreção de nutrientes que não são aproveitados, né, que teriam um alto custo metabólico. Ao longo da cria e recria, as aves aumentam sua capacidade de ingestão de ração, então nós temos que ajustar os níveis de nutrientes das dietas em função desse aumento de consumo. Como, por exemplo, a concentração de aminoácidos ao longo da cria e recria, ela vai sendo reduzida em função do aumento do consumo. Então, nós temos que trabalhar com fases de arraçoamento. É importante lembrar que essas fases, elas devem ser flexíveis e elas devem ser alteradas de acordo com a realidade de cada lote e com a realidade da estrutura da granja onde você está trabalhando, estrutura de armazenagem de ração, de fábrica de ração e de silos de armazenamento. Aqui, como exemplo, o gráfico mostra a linha azul, é uma curva de crescimento preconizado por uma linhagem, a linha laranja mostra um lote que está abaixo do peso. Uma das flexibilidades que nós temos no programa de ração é, no caso da ração inicial, nós podemos esticar, nesse caso, mais 2 semanas, fornecendo uma ração de maior aporte nutricional para tentar recuperar esse ganho de peso. Para que nós consigamos fazer um programa de alimentação adequado, é muito importante conhecer os principais aspectos nutricionais de cada fase do desenvolvimento. Então, normalmente nós dividimos a fase de cria e recria em 3 principais períodos, né? O período inicial, o de crescimento e o de pré-postura. A fase inicial, que acontece de 1 a 10 semanas de idade, é uma fase onde nós trabalhamos com níveis de energia e de aminoácidos mais elevados, porque as aves têm um baixo consumo de ração e uma baixa capacidade de regular o consumo em função da energia das dietas. Então, um dos trunfos que nós temos nesse período, uma das ferramentas que nós temos é muitas vezes fornecer uma dieta com um aporte um pouco maior para tentar uma recuperação de ganho de peso. Nessa fase ocorrem alguns manejos que são bastante críticos, como debicagem, algumas vacinações que interferem no consumo de ração. Então, nós temos que ter muito foco no ganho de peso e no bom desenvolvimento corporal, pois é nesse período que vai ocorrer o desenvolvimento dos órgãos vitais, como coração, pulmões, rins e principalmente os órgãos do sistema digestório. Essa tabela ela mostra a alta correlação do peso vivo a 5 semanas de idade com alguns parâmetros de produção. Por exemplo, existe uma alta correlação com o número de ovos por ave alojada até as 72 semanas de idade. A fase de crescimento, que ocorre de 10
a 15 semanas de idade, nós temos principalmente o desenvolvimento estrutural, onde essas aves vão apresentar um rápido desenvolvimento da estrutura esquelética e muscular. Nesse período, nós temos o início do desenvolvimento do trato reprodutivo, e as aves aumentam o seu consumo de ração, o que nos permite reduzir os níveis de energia e aminoácidos dessas dietas. Um outro ponto importante é a possibilidade de se trabalhar com níveis de fibra mais elevados, visando um aumento da capacidade de consumo quando essas aves iniciarem a sua postura. Um outro aspecto que nós temos que levar em consideração e que tem muita influência na fase de crescimento é que as aves começam a regular a ingestão de ração em função dos níveis de energia. A energia é um nutriente mais oneroso, tanto na fase de crescimento quanto em outras fases. E essa exigência ela é muito variável, varia de acordo com o peso corporal, fase de produção, linhagem e principalmente com a temperatura. Esse trabalho mostra, os autores trabalharam com níveis crescentes de energia e nós podemos ver que a ingestão energética não variou entre os tratamentos. Ou seja, é muito importante adequar corretamente as exigências energéticas e trabalhar com relações dos outros nutrientes em função da energia. A fase de pré-postura é uma fase relativamente curta, normalmente tem uma duração de 2 semanas, mas é uma fase de grande importância. É um período de transição onde as aves passam de uma situação de aves jovens para ave adulta. E nesse período ocorrem diversas mudanças fisiológicas. Nós temos o início do armazenamento de cálcio nos ossos medulares. Esse armazenamento de cálcio ele vai ser utilizado para a produção da casca dos ovos. Nós temos um aumento da reserva de gordura, que vai servir como reserva energética, né? Temos um aumento da atividade hepática para metabolizar essa gordura, um rápido desenvolvimento de cristas e barbelas, que vão ser importantes também para a manutenção da temperatura corporal, e o desenvolvimento do oviduto. Nesse período, a exigência de cálcio da ave começa a se alterar, ou seja, é uma fase muito importante para a gente fazer uma adaptação entre a ração de crescimento e a ração postura. A ração de crescimento, normalmente nós trabalhamos em torno de 1% de cálcio, a ração de postura, vamos chegar aproximadamente 4%. Então, nós podemos utilizar esse período para adaptar as aves a essa nova ração. Um outro ponto importante que eu havia citado é a reserva energética. Às 15 semanas, essas aves vão começar a armazenar gordura, né, e essa gordura vai ser muito importante para a subida do pico de postura. Por quê? Nesse período, as aves não conseguem consumir todos os nutrientes que elas necessitam só da ração, pois elas não têm capacidade de ingestão de uma ave adulta. Elas continuam ganhando peso e estão produzindo. Então, a reserva energética vai evitar que essas aves entrem em balanço energético negativo, evitando uma queda após pico e evitando que ocorra uma baixa persistência de postura. Então, a fase de cria e recria, ela é muito influenciada por diversas variáveis. Nós temos que ter em mente que a manutenção do peso e da uniformidade dentro dos parâmetros especificados pelas linhagens deve ser o nosso objetivo. Nós temos que ter sempre dados de pesagem semanais, que é a nossa ferramenta para as tomadas de decisões, né? Temos que trabalhar com rações balanceadas de acordo com o peso e uniformidade desses lotes e ter uma flexibilidade no manejo e nos programas de alimentação de acordo com a realidade de cada lote. Esse e outros vídeos você encontra no AGblog. Aí eu acho que ele fez um resumão geral, né, do que a gente já vem tratando aí na aula, né. Deixei disponível esse vídeo porque eu achei muito interessante, tá? E aí, Anderson, agora a gente já começa... Ah, não está compartilhando a aula, peraí. Agora sim. Aí agora a gente já começa, né? Sair do vídeo lá, agora a gente já vem para a seleção e descarte de poedeiros. Então a gente falou sobre a nutrição, falou do formato, falou das características que esses animais precisam ter, e agora a gente fala sobre a seleção e descarte desses animais, né? São realizados em qualquer época, tá? Porém, uma seleção prévia deve ser efetuada quando as aves tiverem 30 semanas de idade. Então, olha só, com as 30 semanas de idade já começa alguma seleção, tá? Mas a vida útil geralmente está em torno aí de 70, 90 semanas, aí onde esse animal, né, tende a ter uma... até as 90 semanas ele conseguiu ser produtivo, depois ele passa a ser custo, né? Então, de fato, é uma coisa que precisa se analisar, pesar o animal, verificar a característica da persistência, tá? Mas aqui, por exemplo, nas 30 semanas, mesmo antes dele chegar no pico de produção, você já tem uma noção se você precisa tirar um animal dali ou não, em relação à característica do seu lote, né? Para executar uma prática de descarte de poedeiros, alguns aspectos são observados. Olha só que interessante.
características distintivas entre aves em produção e aves que devem ser descartadas, né? Relacionada a cristas e barbelas, cloaca, distância entre o osso pélvico e a ponta do externo, distância horizontal entre as extremidades dos ossos púbicos, anel periocular, canela, bico, lobo auricular, peso corporal e qualidade da plumagem, tá? Então aqui, ó, aves em produção e aves a serem descartadas, né? Cristas e barbelas, grandes, elásticas e de cor avermelhada, as aves ainda estão em produção. Pequenas, secas, cor vermelha clara ou amarelado, então a ave já é uma ave que é necessário ser descartada. Tá vendo essas recomendações aqui, onde a gente tem aqui números aqui? Vou falar isso rapidamente, por quê? Porque, ó, aqui eu trouxe um arquivo para vocês, e aí dentro desse arquivo aqui, eu acho interessante vocês darem uma visualizada, tá? Vou abrir ele aqui, vou compartilhar a minha tela para você verificar ele. Tá aqui, ó. Instrução técnica para o avicultor. Olha só que legal. Tá? Fala sobre as características que nós falamos lá, né, relacionadas à crista, cloaca, canela e bico, peso corporal, tá? E aí, olha só, ele mostra o que é que está sendo feito. Então, nós temos aqui a cloaca do animal, tá? A cloaca está aqui, né? O osso do externo está aqui, né? E ele fala, ó, avaliação da distância entre a extremidade do osso púbico e a ponta do osso externo. O que eu estou propondo para vocês, né? Teoricamente, para vocês buscarem o conhecimento aí, tentarem maximizar ainda mais a visualização dessa atividade, ó, coloquei aí para vocês escreverem as principais características e como deve ser feita a avaliação para seleção e descarte de poedeiras, utilizando imagens ilustrando tais características de avaliação. Então, vocês vão falar sobre as formas ou características principais que devem ser analisadas e como é que faz isso, utilizando principalmente imagens. Então, o que vocês acharem de imagem para colocar, tá? Faz parte da atividade, tá? Interessante colocar isso aí. Se vai estar na aula aqui o material da Embrapa, se vocês quiserem pegar como padrão também. Aí, se for usar a imagem, tem que fazer a citação. Beleza? É outra atividade, tá? Bom, essa seleção e descarte das aves improdutivas já chama-se também de culling, né? Nesse processo é essencial que você tenha um bom monitoramento dos dados de produção para acompanhar o desempenho das aves, ou seja, você monitora peso, você monitora o número, tamanho de ovo, característica do ovo, você sabe se esse animal está sendo produtivo ou não, você sabe a característica dele, né? Teoricamente você tem aí um controle maior, então é importante isso para você conseguir identificar o problema, né? E aí, para que você consiga fazer um descarte de animais que realmente não estão sendo produtivos dentro do seu plantel, tá? Então, quando você for fazer o culling, é importante analisar os dados que você tem de monitoramento. Não é só chegar lá, olhar a galinha e falar, olha, vou mandar essa aqui embora, né? Teoricamente, em função de algumas características visuais, você fez uma seleção e é importante você analisar os dados que você tem anotados aí com base no monitoramento que você faz, ok? Por isso a importância do monitoramento com relação aos dados, tá? E aí uma coisa interessante de analisar é a muda, tá? É um processo natural que ocorre nas aves, né? Sejam selvagens ou domésticas, tanto em macho quanto em fêmea. Nada mais é do que uma etapa de mudança anatômica, reprodutiva, morfológica e hormonal, né? Que ocorre principalmente após o período de postura anual. Então, ele passa por um período de postura e depois vai ter uma muda, né? Uma mudança anatômica aí dentro das suas características, né? Renova a pena e pluma, né? Em função da caracterização do isolamento térmico, né? Redução da infestação por parasitas, porque reduz o número de penas, né? E aí vai reduzir a população dos ectoparasitas. Isso vai favorecer um pouco a saúde do animal. Então, é uma característica natural que ocorre, né? Principalmente a gente visualiza a mudança das penas, né? Na parte externa, mas vai ocorrer mudança anatômica, reprodutiva, morfológica e hormonal, tá? As principais mudanças fisiológicas e metabólicas que ocorrem são aumento da vascularização dos folículos das penas e papilas, aumento da síntese de proteína, taxa metabólica, mobilização de cálcio ósseo, redução de gordura corporal, renovação do aparelho reprodutivo da ave, preparando para um novo ciclo de postura, né? E aí, baseado nessas características, é interessante que a gente analise essas questões, tá? E aí, nesse caso, o consumo de alimentos acima da capacidade de ingestão antes do início da muda, com dilatação do papo, seguida por catabolismo dos depósitos de nutrientes acumulados, principalmente no ovário e oviduto, passando por longos períodos de restrição hídrica e alimentar, ou seja,
geralmente, quando chega no período de muda, elas vão começar aí, né, aumentar a capacidade de ingestão, tá? Dilatar o papo, vão seguir aí a depósito de nutrientes acumulados, então vão ter aí um depósito, um acúmulo de gordura, né? Principalmente no ovário, no oviduto ali, então aquilo às vezes até cai ali, fica uma sobressalente, né? E teoricamente vão fazer aí uma restrição hídrica e alimentar, então mudam suas características, tá? Isso acontece muito, né? Quando esses animais estão aí são criados aí de uma forma caipira, tá? E teoricamente as galinhas param de botar. O pessoal costuma brincar e falar, né, que no período da quaresma a galinha não põe ovo. Teoricamente está dentro do período de muda desses animais. Aí, em função disso, eles não põem ovo realmente, tá? Quando essas aves voltam a se alimentar normalmente, aí você vai ter uma nova plumagem, né? Elas vão retomar a taxa de produção de ovos, né? E em relação a tamanho e qualidade, né? Esse período de muda, gente, olha só, ele leva em torno de 4 meses, né? Isso para um produtor de ovos, de uma maneira geral, ia gerar um prejuízo tremendo, né? Então é importante a gente analisar isso e levar isso em consideração, tá? Dessa forma, o que se fez foi, para que consiga se produzir o máximo possível, criou uma muda forçada, tá? Reduzindo o tempo em que as aves não estão produzindo, tá? Então, de fato, ocorreu essa mudança, né? Só um minuto. O áudio sumiu, professor. Voltei aqui antes, eu fui desligar uma televisão ali que tinha dado aumentou o volume. Beleza. Então, olha só, baseado nessa questão da muda aí, Anderson, o que eu propus, né? Além de vocês falarem sobre a muda de uma maneira geral, eu queria saber o que é uma muda forçada. Apesar que eu já falei aqui, né, que teoricamente seria forçar o animal a entrar nesse período, né, de mudança fisiológica, hormonal, né, dentro de um contexto geral, mas fazer com que isso fosse o mínimo possível para minimizar o prejuízo do produtor, né? Quais são os fatores que determinam a eficiência de um programa de muda forçada, tá? Descrever uma proposta de manejo para uma muda forçada, ou seja, como que eu vou fazer para ter uma muda forçada? Como que eu forço o animal a ter essa muda, tá? E quando que nós devemos aplicar um programa de muda forçada, tá? Aí eu coloquei aqui um site, de uma maneira geral, aqui para vocês seguirem, tá na aula aqui, mas vocês podem clicar aí, pesquisar na internet aí o que é muda forçada, as características da muda forçada, tá? Esse Avicultura Industrial, ele traz bastante informação aí relacionada a isso, né? Eu coloquei aqui, vou até compartilhar a tela, eu coloco as atividades para vocês, não é para fazer com que vocês se lasquem aí pesquisando, não. Inclusive, eu coloco aqui o exemplo do site onde fala sobre isso, tá? Ó, muda forçada para poedeiros comerciais, né? De fato, a gente precisa, ele fala as características da muda forçada, né? Aqui fala, na literatura existem vários métodos, né? Método simples e eficiente. Aí você tem aí as características, forma, quando que eu aplico esse método, tá? Então tá nesse site aqui, fala tudo, né? Caracterização, se vai utilizar a luz ou não, a idade da poedeira, enfim. Usam características interessantes e aí eu propus para que vocês fizessem, né? Agora eu já estou mais contente, vocês já estão participando mais das aulas, tá? Então, teoricamente, a gente vai começar a discutir melhor essas características. Deixei um vídeo aqui também que fala sobre essas características, tá? E aí, dentro desse contexto geral, vai estar disponível aí o vídeo para vocês visualizarem, tá ali na aula também, né? Fica disponível o link lá, eu posto a aula para vocês, tá? Tá aqui o link, né, de mais um vídeo para vocês visualizarem aí, é um extra que fala de galinha de postura. E aí, né, para a aula de hoje seria isso, né? Teoricamente, vocês tinham uma atividade lá para falar sobre as características, né, dos sistemas de criação, né, da semana passada. Deem uma olhada lá na aula da semana passada, está gravado, está no portal de vocês para vocês acessarem. Dentro da aula de hoje, acho que é isso, né? A gente falou um pouquinho do manejo, né? Cria, recria, pré-postura e postura de uma maneira geral, né? Pensando num contexto de semanas aí,
Característica nutricional, né, desse potencial produtivo. É evidente que para cada raça, para cada tipo de animal, para cada sistema de criação, nós teríamos aí características distintas. Então não tem um padrão, mas o que de fato nós, enquanto profissionais, temos que saber a gente precisa organizar aminoácido, energia metabolizável. Por quê? Na fase inicial precisa de mais energia e mais aminoácido. A tendência é isso reduzindo até um período onde vai ter uma mudança, ou seja, o sistema reprodutivo ele evoluiu, vai começar a produzir, aí você precisa entrar aí com energia, com aminoácido, para que você tenha aí ovos com qualidade, tenha uma produção e persistência de produção maior. Esse é o objetivo principal dessa aula de hoje. Aí, Anderson, se ficou alguma dúvida, né? Se não ficou, eu agradeço. As atividades, tudo certo? Isso que é para fazer? O que precisa? Alguma dúvida? Não, professor, beleza. Beleza? Anotei, tudo certo? Certíssimo. Essa semana eu já vou procurar, até o final de semana, fazer essas atividades todas aí. E o senhor vai continuar me auxiliando aí, que eu ainda estou meio perdido ainda. Tranquilo. Beleza, só mandar mensagem. Estou por aqui sempre. Manda mensagem aí que eu auxilio. Não, você sabe que eu mando. Não, pode mandar. Você sabe que eu atendo. Eu não tenho essa comigo, não. Eu sei, esse é o cara. Beleza? Beleza, Paulão. Boa noite, cara. Obrigado aí. Boa noite, abraço. Descansa, abraço.